Olá, boa tarde, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Quarto de Conversa, a rubrica do Gerador, em que vos damos a conhecer alguém que está no radar da equipa editorial, numa pequena entrevista de 15 minutos. Eu sou a Carolina Franco e hoje tenho comigo a Joana Duarte, designer e fundadora da Behén, uma marca que veio trazer uma outra visão do que pode ser a sustentabilidade na moda, através de peças que recuperam a memória visual portuguesa e não só, e que nos dão novas possibilidades e dão novas possibilidades a textos com história. Olá, Joana, como é que estás? Obrigada pelo convite. Estou entusiasmada por esta conversa. Acho que pode ter um outcome muito interessante. Por isso, vamos a isso. Eu não sei se tu estás em Santarém agora, neste momento. Não, quer dizer, eu ando sempre. É sempre uma confusão, mas estou sempre entre Santarém e Lisboa. Santarém é onde eu tenho o estúdio, o armazém, porque eu sou acumuladora de colchas. Para quem não sabe, ficam a saber. E em Lisboa tenho o escritório mais arrumado, porque é aqui que vivo, não é? Portanto, mas estou sempre entre os dois sítios. Portanto, é Uhum. interessante. Eu também te digo isto porque eu gostava que começássemos um bocadinho por aí, não de forma direta, mas porque o Santarém é o teu ponto de partida, que tu te mantens ligada e, como dizes, também tens lá o teu armazém. Uhum. Mas foi a viagem que tu foste fazendo que te trouxe a Behén, e quão próxima tu já eras do ponto de cruz nos saquinhos para levar o pão, dos naprons ou das colças, até começares a ver nesses objetos a matéria do teu trabalho. Era uma coisa que fazia parte do teu imaginário já. Sim, sem dúvida. É o que eu costumo contar a história, ou seja, a Behén começou sem eu me aperceber que tinha começado. E isto desde pequenina que eu estou habituada a estar com a minha avó, a escolher a cor do enxoval e o tipo de bordado e a linha, não sei o quê, o ponto, e depois os bordados para as minhas irmãs e de vê-las também a escolher o enxoval para elas. Portanto, desde pequena que estou habituada ao conceito de enxoval, porque na minha família ainda está muito presente, a minha avó ainda faz, ainda hoje costura coisas para o nosso enxoval. Mas tirando isso, também estou desde muito nova a ir a feiras de velharias com os meus pais. E com a minha família toda no geral, mas com os meus pais principalmente. Portanto, sei lá, de ver o meu pai a negociar, a comprar coisas, a fazer contactos. Isto acabou por crescer comigo, mas sem eu me aperceber, isto fazia parte dos nossos fins de semana, não é? Sem eu saber que um dia ia ter contactos pelo país inteiro e uma rede de network de mulheres que mandam fotografias de colchas e do enxoval que têm em casa. Portanto, isto começou sem eu me aperceber, digamos assim. Um, mas pronto, isto para dizer que pronto, eu cresci em Santarém, estudei em Santarém, depois fui para Lisboa tirar o curso de Design Moda na Faculdade de Arquitetura, depois mudei para Londres, porque achava que era em Londres que devia estar, em termos porque eu nunca imaginei criar uma marca, não estava sequer perto dos meus planos de criar uma marca. Eu queria trabalhar para uma empresa, uma casa de moda, e fui para Londres exatamente para isso. Mas depois, quando cheguei a Londres, o meu curso tive a sorte, acho eu, do meu curso ser muito. Como é que eu vou explicar? Nós tínhamos aulas também com outros cursos, ou seja, não era só design de moda. E Uhum. depois levantavam muitas questões, principalmente nesses outros cursos, por exemplo, de design de produto, do design de solução, comecei a questionar-me também quanto designer de moda, tive toda uma crise existencial, já não queria saber da moda para nada. Um, e pronto, isto para não sei se queres perguntar entanto alguma coisa, interrompe-me, porque eu Não, depois não, começo a estás à contar a história. vontade. Mas eu acho que isso acho que é comum, pelo menos nas licenciaturas, em os BAs em Londres, haver muito esta troca de conhecimentos e de interesses entre pessoas de vários cursos, não é? E que chega uma altura em que tu te questionas, espera, mas eu vim para aqui estudar moda, será que afinal não é este o meu caminho? E Exato. acredito que no teu caso tenhas acabado por perceber que sim, podia ser o teu caminho, ou era o teu caminho, mas que podias incluir coisas que se calhar não seriam tão óbvias à partida, não é? E depois Sim. acabas por ir parar à Índia, era aí que eu queria chegar também. Pronto, a Índia foi todo o início de uma crise existencial muito grande, porque é isso, tinha estas aulas em que falávamos sobre o design enquanto solução para um problema, do design enquanto algo útil, de muitos de problemas atuais que tinham que ser resolvidos, e eu comecei a questionar-me, quer dizer, não faz sentido ser só mais uma designer de moda, o que é que eu... Não é preciso, não é? O que é que eu ia adicionar ao mundo sendo designer de moda?
quer dizer, porque depois também já não me identificava com comprar tecidos em loja, comprar 5 metros de tecido cor de laranja só porque sim. Quer dizer, já não me identificava. Ali qualquer coisa sentia um vazio muito grande e depois comecei a interessar-me muito por arte política. Portanto, estava muito mais, quando tinha trabalhos para fazer, até recusava fazer roupa, fazia era instalações artísticas ou experimentações têxteis, não queria fazer roupa, sentia que estava mesmo a rejeitar aquilo que é a moda, portanto, o fazer roupa. E pronto, depois tive assim, chegou ao fundo do poço, digamos assim, virei-me para os meus professores e disse que ia para a Índia. Ia para a Índia fazer pesquisa sobre a produção ética. Lá está, porque eu estava muito ligada à arte política e queria perceber, ok, já que estou em moda, como é que é com a produção? Quem é que faz? Quais é que são os regulamentos? Como é que funciona? E eu nunca tinha saído da Europa. Portanto, para mim também vivia aqui nesta bolha a falar de assuntos que não conhecia. E, portanto, pronto, fui para a Índia e, e foi aí que comecei a... Ou seja, foi aí que a Behance começou, se calhar, a ganhar uma forma mais concreta. Uhum. Eu acho que há uma coisa muito interessante que é que tu consegues fazer muito bem ou mediar muito bem isto de utilizar técnicas e tecidos também sem cair na questão da apropriação cultural. E que Pois, como é que tu consegues fazer isso? Como é que tu consegues fazer sim. esse balanço e medir se Eu calhar. levo, eu levo essa questão da apropriação cultural muito a sério. Aliás, normalmente, se isto se perguntar aos meus amigos e quem me conhece, quando há assim algum desfile ou alguém criou qualquer coisa, começa logo a dizer, mas isso para mim é apropriação cultural. É assim, quando eu estive na Índia, o plano era trabalhar, ou seja, passou-me pela cabeça várias vezes trabalhar lá, ou seja, com comunidades de lá, utilizando tecidos de lá. Mas depois, em termos de logística, era muito complicado, eu não ia estar na Índia para sempre, portanto, teria sempre que voltar a Portugal e andar um bocadinho entre os dois sítios, e aquilo para mim não fazia grande sentido. E depois comecei a pensar, mas calma, isto também existe no meu país. Também existem comunidades de mulheres em situação de risco que precisam de alguém que pegue nelas e que faça dali qualquer coisa interessante. Eu sabia que havia comunidades destas. Ok, então vou fazer isto em Portugal, ou vou tentar fazer isto em Portugal. E foi, pronto, também começou por aí do saber que existia em Portugal mesmo cooperativas ou grupos de bordadeiras, pronto, existem imensas. O Uhum. difícil é chegar até elas, porque há muitas, mas pronto, depois aí entra a parte do trabalhar com artesãos e com estas pessoas já de alguma idade, que não é assim tão fácil. É preciso haver uma ligação muito grande com as pessoas para se realmente conseguir desenvolver alguma coisa, mas essa parte também faz parte. Uhum. Mas isto para dizer, da apropriação cultural, desta parte de que percebi que não, que eu tinha que era agir também um bocadinho com aquilo que era a minha cultura, o meu país, e que também existiam estes problemas cá. Portanto, não é só o exotismo de ir para a Índia e tentar fazer as coisas na Índia, e que sem dúvida podia criar ali um projeto muito interessante, mas também a realidade que é que também existe no nosso país. E pronto, basicamente é isso. Portanto, tentei puxar as coisas para Portugal, com coisas que eram do meu universo, digamos assim. Portanto, o bordado da madeira, a minha avó faz coleção de bordado da madeira desde que eu me lembro, tem toalhas lindíssimas que não me deixa sequer chegar perto. Ela começa, então quando não sabe delas, começa a dizer que eu desapareci com as toalhas, que já as transformei em qualquer coisa. Portanto, eu estou proibida de chegar sequer às arcas dela. E pronto, as colchas também, desde sempre, estou habituada a ver, seja em casa de tias, avós, quer dizer, portanto, pronto, um Uhum. bocadinho o Pois, universo português. depois tu estás a falar das arcas e estava-me a lembrar que a arca simbolicamente é um objeto onde se guardava o enxoval e que acho que eu própria tenho na casa da minha mãe arcas onde se guardam toalhas de linho e bordados e etc. E que só muito recentemente é que eu percebi essa carga simbólica de tu levares a arca para a tua nova casa. E há pouco estavas a dizer que te interessaste no teu tempo de faculdade por arte política e numa entrevista que tu deste ao Vítor Valanciano, se não me engano, há mais ou menos um ano, para a Moda Lisboa, uma conversa que vocês tiveram informal, disseste que para ti a moda é ou devia ser sempre política, um gesto político. E além do impacto que tu tens nas comunidades e dessa preocupação em deixar um rastro, acho que é muito interessante a forma como
subvertes a função de um enxoval, que não precisa de ser apenas algo que uma mulher leva consigo quando casar com um homem, não é? Há muitas Exato. outras coisas que um enxoval pode ser. Sim, eu acho que essa questão da arte, neste caso da moda, ser política foi também pela posição que as marcas cada vez mais têm que ter, ou projetos têm que ter. E para mim, o impacto social, principalmente, de um projeto é muito importante. Daí eu ter formulado toda a ideia da BRN com base no impacto que podia ter nas comunidades. E o facto de eu dizer que acho que cada vez mais a moda tem ser política é porque cada vez mais tem que bater o pé em alguns assuntos, porque nós temos esse poder de mudar a mentalidade, de chamar a atenção. A moda em si consegue juntar muita gente e chegar mesmo a todo lado. E acho que tem que cada vez mais usar esse poder para marcar uma posição, independentemente da posição, mas tem que ter voz. E não só uma voz, porque até agora, para mim, a moda acaba por ser um bocadinho vazia. E isto vê-se também quando se utiliza, por exemplo, um tecido. Para mim, utilizar um tecido que não seja um bordado ou que não tenha passado pelas mãos de outra mulher, para mim é vazio. E, por exemplo, agora fiz um projeto com a Levi's, exatamente utilizei peças de ganga de coleções antigas. E para mim, a maneira como eu vi as peças eram peças vazias, que para mim era urgente terem de passar pelas mãos de artesãos. Então fui pedir ajuda à Fundação Ricardo Espírito Santo, que fez um marmoreado, uma técnica de marmoreado muito antiga portuguesa, nas peças. Isso para mim era fundamental, porque a peça para mim estava vazia, porque é feita industrialmente, quer dizer, não tem ali o toque, não é propriamente o toque humano, porque as mulheres que costuram as peças são humanos, mas um toque especial. Uhum, uhum. E essa É algo parte, mais mecânico, não é? Feito em exato, série. exato. Uhum. Então, pronto, também foi por Uhum. aí. Eu acho que isso também, há pouco estavas a falar de nem sempre ser fácil chegar às pessoas a quem tens de chegar e que ouves muitas histórias e tu vais a casa das pessoas buscar estas colchas ou o que seja. Um, e, e eu acho que há outra faceta muito interessante do teu trabalho, é isto de tu humanizares muito todos esses processos, porque por muito que o processo de um designer que apresenta uma coleção na Moda Lisboa ou no Portugal Fashion, ou pronto, seja diferente, e normalmente a pessoa vai acompanhar, vai à fábrica, vai ver as coisas pessoalmente, acaba por ser sempre na mesma ir à fábrica e estar naquele, não é? Não há tanto essa partilha real das histórias e das histórias que as peças também contam, não é? Porque é uma pessoa que te está a dar algo que de alguma forma já foi dela, já foi parte da história dela. Um, e por isso é que acho muito bonito mesmo o nome da tua marca, significar irmã em hindi, não é? E teres muito este conceito de sororidade, de irmandade à volta daquilo de tudo o que tu fazes, porque como tu também já disseste publicamente, inclusive nessa conversa com o Vítor Blanciano, tu tens a tua mãe, a tua avó, a tua irmã a trabalhar contigo, e tens colaborado também com outras mulheres neste teu percurso. Lembro-me, por exemplo, da Lex, logo no teu primeiro desfile, que tinha os brincos da Lex, algumas peças dela. Interessa-te também criar estas sinergias, não é? E sinergias reais em que humanizas todos esses processos. Sim, sem dúvida. E falando das histórias, quer dizer, depois também é interessante porque como eu compro em quantidades, por exemplo, eu falo, ou seja, eu conheço muitas mulheres nas feiras, mas depois normalmente agora por causa do WhatsApp já é muito através do telemóvel que elas também me mandam coisas que têm em casa, porque elas não levam tudo com elas para as feiras. Algumas delas têm armazéns ou têm as arcas fechadas e têm que ir para casa à procura de coisas para me mostrar. E depois é muito engraçado porque elas depois, como veem que eu compro em quantidades, começam a questionar-se, mas por que raio é que está uma miúda de 25 anos a comprar, quer dizer, dezenas de colchas, o que é que ela faz com isto? E perguntam. E eu depois explico, e depois é muito curioso que elas depois começam a desencantar histórias de todo o lado, depois a ser a história toda da família delas, mas é muito engraçada essa partilha, porque elas depois começam também a questionar e ficar curiosas, mas porquê tanta colcha e tanta toalha? E depois quer mais, e depois eu mando sempre mensagens, mas tem mais, eu compro, mostro-me tudo o que tem. E pronto, mas eu acho que faz parte, acho que não conseguia fazer isto de outra maneira.
E mesmo a história do nome, por acaso é uma história também engraçada, tive imenso tempo a pensar no projeto e a desenvolver o projeto. E quando estava à procura do nome, não estava a conseguir encontrar. E foi por acaso, eu sabia que queria um nome em hindi, porque acho que a Behen começou quando eu estava na Índia, mas queria que em português tivesse um significado muito próximo. E depois na altura experimentei imensos nomes diferentes e depois pensei, não, mas isto é óbvio, são as minhas irmãs, porque estas mulheres acabam por ser também irmãs para mim. E depois fui ver o que é que significava irmã em hindi, e diz Behen, mas escreve-se Bahan, mas pronto, e depois ficou Behen. E por falar em Moda Lisboa, em parcerias e coisas que estás a fazer, calculo que agora estejas a preparar a tua próxima coleção, e depois de termos ido contigo, eu sei que esta é sempre uma altura de acabar tudo e sempre muito stress, mas depois de termos ido contigo até à Madeira, onde é que nos vais levar desta vez? O que é que podes contar do conceito em que tens andado a pensar? Da Madeira vai haver sempre, até porque uma das coisas que tínhamos falado antes de termos começado a falar era sobre como é que eu ia fazer no futuro, não é? Com a falta, se as coisas iam acabar-se, não é? Pronto, isto para explicar que a bordado de madeira vai haver sempre, porque é uma arte que eu aprecio muito e que também em termos de cliente procuram muito este tipo de produto. Portanto, é uma coisa que vou continuar a trabalhar. Há aqui uma coisa que é importante também explicar, que é, eu não tento vender a Behen como um projeto sustentável, por favor, comprem porque é sustentável, porque a realidade é que nada é 100% sustentável. Mas o meu objetivo desde o início foi trabalhar com comunidades de artesãos, ou mulheres, neste caso são mais mulheres, ou seja, eu não ponho de parte a produção de tecidos novos, desde que, por exemplo, o bordado de madeira feito novo, é um dos meus objetivos, não só utilizar as toalhas antigas, que vou sempre utilizar como peças únicas, mas a reprodução através do trabalho com estas mulheres bordadeiras que estão na Ilha da Madeira. Portanto, existe um interesse também meu em cada vez mais aproximar-me destas bordadeiras e destes artesãos para fazer coisas de raiz. Portanto, essa parte é importante explicar, porque as pessoas ficam assim, mas as colças vão acabar e as toalhas vão acabar. Eu sim, vão sempre haver peças únicas feitas com estas toalhas, mas o objetivo é a reprodução deste tipo de arte. Uhum. Portanto, daí eu faço muita pesquisa em termos de cooperativas e de grupos de bordadeiras, etc. Mas isto é a Moda Lisboa. Portanto, vou apresentar a coleção de inverno. Ainda não tinha apresentado a coleção de inverno, portanto vai ser uma estreia, porque a última foi de verão. A minha gatinha está aqui a interromper. E vou utilizar, portanto, materiais diferentes, dentro do que eu costumo utilizar, as colchas, pronto, bordado de madeira, outros tipos de bordado, tem na mesma a ver com o conceito de casamento, porque para mim também é importante explorar um tema até sentir que o tema tem que ser explorado, portanto eu não faço coleções inspiradas, uma inspirada na selva, outra inspirada no mar, ok? Eu escolho um tema e normalmente debruço-me sobre o mesmo até sentir que criativamente... Ou que está resolvido para ti, sim. Sim, exato. Portanto, continua o tema do casamento, desta vez é a lua de mel, portanto antes era o casamento, agora é a lua de mel, e portanto digamos assim que o casal vai de férias e volta com muitos tesouros, digamos assim, posso deixar isso. E estás quase a apresentar. Sim, a Moda Lisboa está a casa, é agora em março, portanto... Ainda que seja de uma forma diferente, calculo, não é? Sim, não vai haver público, portanto é tudo gravado antecipadamente, mas vai tudo sair nas redes sociais e nos canais da Moda Lisboa, portanto... Okay. Bem, Joana, chegamos aos nossos 15 minutos de conversa. Foi rápido. Muito obrigada por te teres encontrado connosco. E obrigada a vocês que eventualmente estiveram aí a ouvir-nos e que de alguma forma se juntaram também. Até à próxima. Obrigada.